e especiarias, os portugueses partiram por mares nunca antes navegados e viveram aventuras dos descobrimentos. A expansão portuguesa começou pela África, continuou com o achamento das ilhas atlânticas e depois, a partir desses pontos de apoio, continuou com o desenvolvimento das carreiras da Índia e do Brasil. Cada dificuldade serviu de lição para a próxima etapa, e os lusos chegaram a ser os senhores dos oceanos, do Índico ao Atlântico. Foi uma viagem tanto. Só o prazer da aventura e a busca da riqueza rápida justificava tal empreendimento. Mas você já parou para pensar em como era a vida, a higiene, a alimentação e a sexualidade dos tripulantes dessas embarcações? Pois nesse vídeo iremos te contar. O cotidiano em Portugal era sofrido para as pessoas humildes, mas nada se compara aos dramas vividos nas embarcações. Mas como dizia Camões, navegar era preciso, e chegar à Índia era o meio mais fácil de garantir riquezas. As embarcações mais utilizadas para viajar às Índias eram as naus, sem piadinhas, hein, pessoal? Elas eram mais utilizadas nesse trajeto por serem maiores, mais fortes e contarem com maior capacidade de carga. Mas durante essas viagens, ela ia super ocupada, contando com até 900 tripulantes. O espaço por pessoa ficava em torno de 50 metros quadrados em média, nunca excedendo o dobro dessa metragem. Havia, portanto, pouquíssimo espaço para as pessoas se movimentarem. A bordo, a maior parte do navio era ocupada pelo cabedal da coroa. Para descansar, os marujos se acomodavam nos porões, que eram compartilhados por turnos. No porão havia o catre, que era uma espécie de beliche, de madeira, dividido em 3 ou 4 pavimentos, que servia de cama para o pessoal. Como se vê, eles tinham pouco ou nenhuma privacidade. O ambiente também era muito salubre. Os porões eram abafados, quentes e úmidos. Na viagem de volta, quando o navio estava abarrotado de carga, os marinheiros ficavam amontoados. As crianças que serviam como aprendizes de marujo e que constituíam o grosso da tripulação, muitas vezes dormiam a céu aberto, ao relento, sofrendo com o sol escaldante, os ventos cortantes ou a chuva tórrida. Os passageiros comuns, aqueles oriundos da plebe, não possuíam acomodações muito melhores. Tinham direito a nada mais que um baú no porão e um lugar para dormir. Mesmo nos navios, o grau social dos marujos determinava o grau de conforto na embarcação. A distribuição de espaço a bordo não era nem um pouco democrática. O capitão da embarcação tinha direito a uma câmara só sua, com a varanda de 2 metros de comprimento na rabada da nau. O piloto e o mestre compartilhavam o mesmo camarote para poder vigiar a mazena, que era a vela do mastro de ré que garantia a estabilidade e permitia virar o navio para a direita ou para a esquerda. Devido ao aperto dos navios, o abastecimento e a alimentação durante as viagens marítimas sempre constituíam um problema. Na ida, a falta de alimentos em Portugal impedia que os navios levassem a quantidade de comida suficiente para toda a tripulação. No caso da carreira da Índia, trajeto feito para chegar ao Oriente, levava-se em média 1 ano de viagem, e as paradas de abastecimento eram limitadas. Por conta da fome, a viagem era uma constante luta pela sobrevivência, o que contribuía para a alta taxa de mortalidade a bordo. No caso da viagem destinada ao Brasil, a galera sofria menos, pois Salvador podia ser atingida em até 2 meses a partir de Lisboa, e o número de tripulantes era menor. A embarcação mais utilizada nesse trajeto era a caravela. Era uma embarcação menor, mais leve e mais rápida do que a nau. Os gêneros embarcados tinham sempre uma péssima qualidade, estavam frequentemente deteriorados antes mesmo de a viagem ser iniciada, ou terminavam apodrecendo logo no início do trajeto, por conta da umidade dos porões onde eram armazenados. Os alimentos mais levados geralmente eram a carne vermelha, peixe seco ou salgado, favas, lentilha, cebola, vinagre, banha, azeite, azeitonas, farinha de trigo, laranjas. Essa daqui era muito importante e já vamos explicar. Biscoitos, açúcar, mel, uvas passas, ameixas, conservas, marmeladas, queijos e arroz eram os produtos mais embarcados nas viagens. O arroz era mais comum nas viagens de volta, pois é um produto de origem asiática que foi introduzido pelos portugueses no Brasil. Para a bebida, não podia faltar os barris de vinho e água, mas depois de algumas semanas, o vinho se transformava em vinagre e a água enchia de larvas. Para garantir alimentos frescos, alguns animais como galinhas, bois, porcos, carneiros e cabras eram embarcados. Sendo assim, esses animais contribuíam para a sujeira das embarcações, pois faziam muito cocô e xixi. Aí você já viu, o ambiente ficava ainda mais insalubre. Não bastasse o péssimo estado de conservação dos alimentos, o acesso a esses alimentos era desigual. Cabia ao capitão do navio a divisão da alimentação.
Dentro dos navios existia um mercado negro, já que o capitão e os homens próximos a ele se apossavam dos melhores produtos. Quem pudesse pagar, comprava esses produtos. Aqueles que não conseguiam comprar, comiam biscoitos podres mordidos por ratos e baratas. Simples assim. A distribuição desigual da comida era fonte de tensão a bordo, gerando muitas vezes insubordinações e motins. Mas a tentação dos ganhos parecia ser maior do que o medo da insubordinação. Logo no início da viagem, cada tripulante recebia uma cota de açúcar, mel, uvas passas, ameixas, farinha e outras conservas do gênero. O que sobrava era guardado para o socorro dos doentes, mas no final acabava integrando o mercado negro ao longo da viagem. A falta de ventos era um terror, fazia com que a comida ficasse mais escassa. Para tentar enganar a fome, as pessoas traziam consigo um estoque privado de comida, nunca suficiente para as reais necessidades da viagem. A dieta pobre de vitaminas explica doenças que se espalhavam nos navios. A principal era o escorbuto, chamado na época de mal das gengivas, provocado pela falta de vitamina C. Essa doença causava inchaço das gengivas e perda dos dentes, dilatações e dores nas pernas. O tempo para que os sintomas surgissem variava de pessoa para pessoa, conforme seu estado nutricional no momento do embarque. As laranjas, lembra que eu falei delas, eram transportadas para contornar o problema e só ficavam acessíveis para aqueles que podiam pagar no mercado negro, o que fazia das laranjas um produto altamente requisitado a bordo. A ausência de hábitos básicos de higiene piorava os estragos causados pelo alto grau de deteriorização dos víveres. Não se costumava, por exemplo, lavar as colheres, as tigelas e pratos usados. Além disso, esses utensílios eram compartilhados por um grande número de marujos e passageiros,